Cumprimento a amada igreja com a santa paz do Senhor. Amém, irmãos? Me encontro muito feliz nessa noite de estar aqui mais uma vez para ministrar a palavra do Senhor. Primeiramente, agradeço a Deus por essa oportunidade. Segundo, a Secretaria de Missão por ter confiado a mim a palavra do Senhor nesta noite. Amém? Sem mais delongas, eu peço que os irmãos abrem as vossas Bíblias no livro do profeta Jonas. E vamos ler o capítulo 1, do verso 1 até o 12. Desde já peço os irmãos desculpem pela voz, que eu estou um pouco gripada, e se me der uma crise de tosse, já estou pedindo perdão aos irmãos, pois está meio difícil, mas já deu tudo certo para a honra e a glória do Senhor. Amém? Os irmãos encontraram o livro do profeta Jonas. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Anitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Dirigindo-se a Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, ele embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficavam com medo e cada um clamava o seu próprio Deus. E atiraram as cargas no mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas tinha descido para o porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele: como você pode ficar dormindo? Levanta-te e clama ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morremos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram a sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual a sua terra? E a que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus e que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: pega-me, jogue ao mar, e o mar se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vós. Soberano eterno Deus, Pai, eis a tua palavra, Senhor. Pai, fala conosco, Pai, nessa noite, mais uma vez. Queremos continuar ouvindo a tua voz, através do teu Espírito Santo. Me usa, Pai, com autoridade e poder. Pai, que nós saímos daqui, como bem foi dito, Pai, renovado, Pai, avivado através da tua palavra. Ser conosco em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Estamos numa mini vigília, missionária, que se encontra com um tema que foi proposto pela Secretaria de Missão. Que ocupação é a tua? É uma pergunta. O livro de Jonas, ele se trata da soberania de Deus. Ele vai tratar da liberdade humana. E ele vai mostrar a extensão da graça e a mensagem de salvação para toda a humanidade. Então, temos 3 pontos no livro do profeta Jonas. E Deus, ele governa o mar. Deus, ele governa os peixes. Deus, ele governa as plantas. Deus, ele salva o pecador. Deus, ele reprova o profeta.
A liberdade humana aqui, ela não é tomar o cedro da mão de Deus e fazer o que quiser. Outra vista que podemos fazer tudo o que queremos, mas nos preparemos, porque tem vento. Eu quero que você fique bem atento nessa mensagem. Aleluia. Tem mar, tem peixe, tem planta, tem verme, e tenha vergonha de ver um povo que nunca ouviu falar dele se prostrar, se vestir de saco e se arrepender, enquanto nós estamos fugindo da nossa missão. Isso é muito sério, irmãos. Podemos até fazer tudo o que queremos, mas tem grande consequência na nossa vida. O livro de Jonas, ele encontra-se com 4 capítulos, com 48 versículos e uma ordem. No verso 1, queria ajuda ali, alguém para estar botando os versículos para agilizar. Em nome do Senhor Jesus. No verso 1 vai dizer, com esta ordem. Tem uma ordem. Qual é a ordem? Pregar contra Nínive. Vou repetir. Não é pregar para Nínive. Como eu estou fazendo nessa noite, eu estou pregando a palavra do Senhor. Ele estava pregando contra aquela cidade. Ou deveria pregar contra aquela cidade. No verso 2, Jonas, ele vai fugir da presença do Senhor. Perdão, no verso 2, o Senhor fala o motivo por que ele quer que Jonas vá a essa cidade pregar contra ela. Porque a maldade dela subiu à presença de Deus. Irmãos, paramos para prestar atenção nisso. A maldade deles subiu à presença de Deus. Isso significa que a cidade já estava sem freio. A cidade estava sem limite. Isso me remete à nossa geração. Uma geração sem freio. Uma geração sem limite. Uma geração que o filho grita com o pai. Uma geração que o pai... E coisas piores. Porque em Mateus 24, 12, vai dizer que quando a volta, um dos sinais, porque o discípulo pergunta quando aconteceria a volta dele. E um dos sinais é, quando a maldade se multiplicasse, o amor se esfriaria. Ou estamos ou não estamos vendo esses sinais. E lendo essa passagem, que a maldade deles subia a presença do Senhor, me remeteu ao nosso tempo. Me remeteu a trazer para os dias de hoje uma geração desenfreada, uma geração sem limite, uma geração que não tem empatia ao seu próximo. Não se colocam mais ao lugar do outro. O amor está se esfriando. Eu não estou falando lá de fora, não. Eu estou falando e a palavra fala que é para o lado de dentro. O amor de muitos se esfriaria. E Deus disse, agora eu vou agir naquela cidade. E o Espírito Santo me revelou, está próximo o dia do meu julgamento. Porque a maldade está subindo na minha presença. E quando o Senhor me disse isso, como que eu chorei? Chorei de alegria, porque é sinal da vinda do nosso Salvador. Mas chorei por aqueles que hão de ficar no juízo, na ira de Deus. Sabemos nós que somos conhecidos de Apocalipse. Somos conhecidos aqui dos fins dos tempos. E sabemos o que vai acontecer. Porque o Senhor já nos revelou. Quão terrível vai ser
a ira do Senhor. Quão terrível seria a ira sobre aquela cidade, que depois de 150 anos, veio e foi destruída. Porque aquelas pessoas pararam, nós vamos ver para frente que eles vão se arrepender. Mas a geração futura não continuou nesse arrependimento. Mas só que o Senhor, pela tua infinita misericórdia, assim como deu uma chance para Nínive, está dando uma chance para nós nessa noite. Arrependemos dos nossos pecados. O Senhor está nos dando mais uma noite através dessa palavra. Nos arrependemos dos nossos pecados, porque a ira do Senhor vai ser derramada. E o Senhor terá misericórdia de nós. Aqui eu falei em 3 pontos. Já falei sobre o governo de Deus, porque Ele governa sobre tudo. Já falei sobre a liberdade humana. E vou falar sobre a extensão da graça de Deus. A mensagem de salvação para toda a humanidade. O livro de Jonas já vai nos apontar para a graça divina. Deus de Israel, Ele não é um Deus nacionalista. O Deus de Israel, Ele não é um Deus exclusivista. Os judeus, eles não têm monopólio de Deus. Deus quer salvar os ninivitas ali. Assim como Deus quer nos salvar. Ainda que a ira, ainda que a maldade está subindo à presença do Senhor, o Senhor quer me salvar, o Senhor quer te salvar. Vamos nos vestir de pano, de saco. Vamos nos humilhar diante do Senhor nessa noite. Vamos quebrar barreiras. Não importa como eu cheguei aqui. Eu quero saber a forma que eu vou sair daqui. Porque eu não vim aqui à toa. Já foi falado, não vamos perder o nosso tempo nessa noite que é precioso. Adore o Senhor. Não porque eu estou com o microfone na mão e outros vão vir pegar o microfone na mão e outros já veio aqui e já pegou o microfone, mas porque você quer adorar a Deus nessa noite. E Ele já se faz presente. Porque eu já pude sentir a presença do Senhor na minha carne. Eu já pude sentir que Ele está passeando no meio de nós. Ele já veio nos visitar e Ele se faz presente. Às vezes a gente pensa, para que essa vigília? Mas o Senhor, Ele marcou esse encontro comigo e com você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus, inconfundivelmente, Ele considerava esse fato histórico real. Em Mateus 12, do 39 ao 41, Ele vai falar isso. Por que eu estou falando isso? Eu quis dar uma brecha para entrar dentro do livro, para falar isso sobre o livro de Jonas, porque alguns eruditos liberais, eles não acreditam no livro de Jonas. Eles falam que não é verdade. É uma ficção, é uma alegoria, é uma parábola, assim como eles não acreditam no livro de Jó. Eles falam que o livro de Jonas não é real. Eles não acreditam que Deus fez o homem a partir do barro. Mas nessa noite está reunido o povo do livro. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta noite está reunido o povo do livro. O povo que acredita na Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Você trouxe a tua Bíblia? Levanta a tua Bíblia bem alto. Para o inferno ver que você e eu acreditamos na palavra do Senhor. Isso aqui não é alegoria. Isso aqui não é uma parábola. Isso aqui é uma história de um grande milagre. E o próprio Jesus, em Mateus 12, Ele faz alusão à sua morte e ressurreição através dessa história. Em Jonas 3, nós vamos ver que Jonas foge da presença de Deus.
Nós sabemos, se eu chamar um Uber aqui agora, eu vou ter o quê? Que esperar. Se eu for para um ponto de táxi, eu vou ter que esperar. Se eu comprar uma passagem para Angra, num certo horário eu me adiantar, eu vou ter que esperar. Mas Jonas, quando fugiu, já tinha um navio esperando ele. E certa vez eu escutei, eu li, né? Eu escutei. Queria ter escutado. Eu li uma frase do reverendo Billy Graham, a qual ele falava assim, que toda vez que o homem quer fugir da presença de Deus, o diabo vai botar um navio nos esperando. Eu vou repetir. Baseado na história de Jonas, reverendo Billy Graham disse que toda vez que eu e você fugimos de Deus, o diabo vai botar um navio nos esperando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jonas, ele pagou para entrar ali para fugir. Irmãos, não foi qualquer passagem. Não foi R$ 48 a passagem que eu pago daqui para Angra. Não foi qualquer passagem. Era um navio, era uma tripulação. Era um navio de carga. E ele pagou para entrar ali. E o Senhor me fez ver que encontramos tantas dificuldades para cumprir uma missão, mas não temos a menor dificuldade para pagar para fugir de uma missão. Se ingressamos num seminário, alguém vai chegar na gente e vai falar assim, quanto que você paga por mês? Nossa, mas está muito caro. 3 anos está muito caro. Se fazemos uma conferência, um simpósio aqui, vão falar assim, para que pagar para aprender a Bíblia? A Bíblia se aprende de graça. Mas eu vou falar uma coisa nessa noite. Custa muito mais caro nós pagarmos para fugir do que se preparar para obedecer. Eu vou repetir. Custa muito mais caro eu pagar para fugir do que me preparar para obedecer. Para que levar 1 quilo na vigília missionária? Alguém vai levar lá. É tão fácil gastarmos dinheiro com tantas coisas. Como que o Senhor falou comigo? É tão fácil, irmãos. Mas como que é difícil investirmos no reino de Deus. Como é difícil investir na obra missionária. Quando eu vejo lá o relatório, quando o pastor Zé nos apresenta no grupo de missões o relatório, o quanto que entra, irmãos, para os nossos irmãos, a qual está lá fora, fazendo missão. É muito baixo. Mas quanto que eu, missionária patrista, já gastei, tanto lá fora. Muito caro. Porque, irmãos, isso é sério. Encontramos muita dificuldade para cumprir uma missão. Mas não temos a menor dificuldade para pagar, para fugir dessa missão. Aqui no verso 8, eles olham para Jonas, que é qual foi proposto pela Secretaria de Missão, qual a sua ocupação? Ele fala assim, por isso lhe perguntaram, diga-nos, quem é responsável por essa calamidade? Qual é a tua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? Qual é o povo que você pertence? Eu quero falar uma coisa para os irmãos. Vocação
e ocupação andam junto. A minha vocação anda junto com a minha ocupação. Eu quero ler aqui uma referência que eu gostei muito, que diz assim no verso 8. E lhe disseram, então conta-nos, qual é a tua missão? De onde vem? Qual é a tua terra? Que povo tu pertence? Qual é a tua missão? Em outra versão, qual é a tua finalidade para essa viagem? O que você está fazendo aqui? É uma pergunta para nós nessa noite. O que eu estou fazendo aqui? O Senhor está me perguntando nessa noite. Qual é a minha finalidade aqui? E será que eu estou cumprindo a minha finalidade aqui? Será que eu estou cumprindo o que eu vim fazer aqui? Eu só sei que o que eu vim fazer aqui, a finalidade que eu vim fazer aqui, tem que andar junto com a minha vocação. No verso 9, nós vamos ver aqui que ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus que fez os céus, a terra e o mar. Aqui Jonas, ele já está entendendo. Se eu for para Tarsis, lá ele vai estar. Se eu for para o mar, lá ele vai estar. Se eu me esconder no fundo, aleluia, do navio, lá ele estará. Porque quando Jonas declara: eu sirvo o Senhor dos céus, que fez o mar e a terra. Aqui ele está entendendo que para onde ele for, o Senhor vai estar. Aonde você for, o Senhor está com você. Não adianta eu querer me esconder da minha vocação. Não adianta eu querer me esconder da finalidade do que eu vim fazer aqui. Porque ali o Senhor vai estar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando tentamos fugir da presença do Senhor, mas quando entendemos que para onde nós fomos, o Senhor vai estar. O Senhor vai estar no controle de tudo. O Senhor vai estar no meio da tempestade, no mar agitado. Nós temos a resposta para o nosso problema. No verso 11, eles fazem uma pergunta: o que devemos fazer com você para que esse mar acalme? No verso 12, ele tem a resposta. Jonas, ele está vivendo o pior momento da vida dele. Sim, irmãos, o pior momento da vida dele. Ao descobrir que não adiantava ele fugir do Senhor, que aonde ele estivesse, o Senhor ia. E a resposta que ele tem é: pegue-me, jogue no mar, e ele vai se acalmar. Mas a autoridade profética estava com Jonas, mesmo no maior momento difícil da vida dele. O Senhor está falando para mim e para você. Mesmo que o momento esteja difícil, a palavra profética está comigo e com você. Mesmo que o mar esteja agitado, a palavra profética está comigo e com você. Naquele navio a palavra estava com Jonas. Naquele navio a palavra profética estava com Jonas. É só me jogar no mar, com o mar vai se acalmar. Ele tinha resposta, sabe por quê? Ele entendeu, aleluias, que o Senhor está no controle de tudo. Ele entendeu a soberania de Deus. Ele entendeu aqui que Deus fez o mar, a terra e que tudo nele há. E quando eu e você entendemos isso, que Deus está no controle de tudo na nossa vida, nós vamos ter a resposta, porque a palavra profética vai estar com nós.
A palavra profética vai estar comigo e com você. Tem dia que não queremos sair do quarto. Tem dia que não queremos sair dali. E alguém nos pergunta: o que eu faço? Mas eu e você fomos escolhidos. Eu e você temos a resposta de Deus na nossa boca para o mundo. Eu e você temos a resposta de Deus para aquele vizinho. Eu e você temos a resposta de Deus para aquele que precisa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque a palavra profética está comigo e com você, sabe por quê? Como o presbítero Wendel disse, eu e você somos escolhidos do Senhor. Como já foi falado aqui nessa noite, somos escolhidos do Senhor. Jonas, ele foi escolhido por Deus. Para onde nós formos, a palavra profética vai estar com nós. Irmãos, isso é muito sério que eu falo aqui nessa noite. Para onde você for, Caio, a palavra profética vai estar com você. Para onde você for, Jaconisa Josiara, a palavra profética vai estar com você, aleluias. Para onde você for, Maria Eduarda, a palavra profética vai estar com você. Para onde nós formos, o Senhor vai estar ali. Para onde nós fomos, o Senhor vai estar ali. Eu gostaria de chamar o Ministério de Louvor aqui. Louvar uma canção ao Senhor. E nessa noite eu te convido, com a permissão do Ministério, amém? De você se levantar e adorar o Senhor nessa noite com o seu louvor. Clame ao Senhor nessa noite, entendendo que Ele está no controle de tudo. Entendendo qual é a nossa missão. Qual é a finalidade de eu estar aqui. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E assim agradeço a minha rica oportunidade no nome de Jesus.